Hoje, juntamente com você, eu quero refletir um pouco sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia de Jesus. Vamos falar um pouco lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 17 em diante, a parábola do filho perdido. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a compartilhar esse vídeo, deixar um comentário aqui embaixo que venha fortalecer a fé daqueles que vão ler, que venha fortalecer a minha fé, deixar o seu testemunho aqui, para que cada vez venhamos crescer mais em unidade e no amor de Cristo Jesus. Eu lembro que a minha família tinha um cachorro, e o nome desse cachorro era Beto, e esse cachorro ele tinha um tratamento especial dentro da nossa casa. Porque esse cachorro ele dormia dentro de casa. Mais do que dormir dentro de casa. Esse cachorro dormia ao lado da cama, no ar-condicionado, na cama dele. Eu me lembro de uma situação que, na época de frio, minha mãe mandou fazer uma roupa especial para o cachorro, para vestir ele, para ele não ficar com frio. Um cachorro que tinha água limpa durante todo o dia, ração da melhor qualidade. E um cachorro que, como ele era muito bonitinho, na hora que ele chegava perto de qualquer pessoa da nossa casa, ele recebia carinho. Ou seja, esse cachorro tem comida, ele tem água, ele tem cuidado, ele tem cama para dormir e ele tem carinho. Cachorro extremamente bem tratado. Só que assim como todos os cachorros, parece que vem de fábrica disso deles, né? Todas as vezes que abria o portão, esse cachorro não pensava em tudo que ele estava deixando para trás. Ele batia em retirada e corria, ele queria a rua. Ele queria aquela adrenalina da rua. Ele queria correr, ele queria sair de casa, mesmo com todo esse conforto, mesmo com toda essa mordomia que ele tinha dentro de casa. E eu lembro que um dia nessas andanças dele, nessa correria dele. Ele saiu de casa e ninguém da minha casa percebeu que ele tinha saído. Em nenhuma dessas ele ficou 3 dias longe da nossa casa, perdido. Eu lembro que minha mãe, que tinha um carinho especial por esse cachorro, ficou chorando muito durante esses 3 dias, já conformada que alguém tinha pegado esse cachorro e não iria devolver. Só que em um belo dia ele apareceu. E eu lembro como se fosse hoje, meu pai na porta de casa, na calçada de casa, sentado com esse cachorro. Ele virou para o cachorro e conversando com o cachorro. A gente tem dessas, né? Tem hora que a gente conversa com o cachorro. E ele falava pro Beto: Beto, o que você quer lá na rua? Você tem tudo aqui dentro de casa. Você tem alimento, você tem comida, você tem água, você tem carinho, você tem proteção. Lá fora, Beto, tem cachorros maiores que você e esses cachorros podem te matar. Lá fora, você vai ter que se virar e caçar comida. Você não vai ter comida como você tem aqui dentro de casa. Meu pai tendo um diálogo sincero e honesto com o cachorro. E eu lembro que no dia que eu vi esse diálogo, o Espírito Santo ministrou muito dentro do meu coração. E o Espírito Santo falou comigo: tá vendo, meu filho? Você é desse jeito. Tá vendo? Os meus filhos são desse jeito. Eles têm tudo dentro de casa. Eles têm o meu respeito, eles têm a salvação, eles têm o Espírito Santo de Deus, eles têm o sangue de Jesus que foi derramado por eles naquela dura cruz do Calvário. E mesmo assim, eles escolhem sair de casa.
Os meus filhos são amados por mim. Eu fiz deles os meus herdeiros. Eu tenho o céu separado e aguardando eles. Mas mesmo assim, eles querem trocar a minha casa. Eles querem trocar o aconchego do meu lar, da igreja, de estarem protegidos por mim, para irem para o mundo, desfrutar das coisas desse mundo, desfrutar de balada, de bebida, de adultério, de imoralidades, mesmo tendo tudo aos meus pés. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração esse dia, e ele me levou a essa parábola do filho perdido que fez a mesma coisa que nós fazemos, que fez a mesma coisa que o Beto fez. Temos tudo dentro da casa do Senhor, mas mesmo assim ainda escolhemos ir para longe dos caminhos dele. Mas mesmo assim ainda escolhemos nos afastar dele. Mas mesmo assim ainda escolhemos ir para longe. E foi isso que o filho pródigo fez. Tendo tudo dentro da sua casa. O pai dele era rico. Ele tinha servos e servas. Ele tinha uma vida sensacional. Ele tinha uma vida extraordinária. Mas mesmo assim escolheu ir para longe da casa do pai. Como vocês sabem, ele pediu parte da sua herança para o seu pai e saiu. E fugiu. Mas lá no versículo 17, a palavra do Senhor diz que, quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui, morrendo de fome. Eu vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Sabe? O problema, às vezes, não é nem você sair da casa de Jesus. Óbvio, esse é um grande problema. Mas o maior problema está em você nunca cair em si. Talvez você não está caindo em si que esse mundo de adultério, que esse mundo de bebedices, que esse mundo de drogas não é para você. Está na hora de você voltar para a casa do Pai, para os pés de Jesus. Está na hora de você cair em si. Ei, meu filho, caia em si hoje. Caia em si nesse momento e volte para casa. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para os caminhos de Jesus, porque essa vida que você está vivendo não é para você. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele entendeu, cara, na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu era amado, eu era respeitado, eu tinha o melhor dessa terra aos pés do meu pai. Mas hoje eu estou aqui comendo lavagem. Eu vou cair em si e vou voltar para a casa do meu pai. Ei, meu filho, esse amor que você está vivendo no mundo é um amor mentiroso. Caia em si e volte para a casa do pai para você viver o verdadeiro amor. Essa alegria que você está vivendo no mundo é uma falsa alegria. Nos pés de Jesus, na casa do Pai, você vai ter uma verdadeira alegria. Caia em si. Tudo isso que o mundo oferece é ilusão. É hora de cair em si e voltar para a casa do Pai. Sabe, no começo, quando você está vivendo as novidades, no começo, quando você está vivendo as festas, no começo, quando é tudo festa, quando é tudo novo, parece até ser bom. Mas depois de um tempo, você percebe que o vazio que está dentro de você, que só pode ser preenchido pela pessoa do Espírito Santo de Deus, é algo que você tem que voltar atrás e falar: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Isso aqui, tudo que o mundo está me oferecendo é ilusão. Eu preciso da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ei, meu filho, é dia, é hora.
é momento de cair em si, como o filho pródigo caiu. Lá no versículo 20 ele diz: Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Sabe? Às vezes você está no mundo e você está achando que Jesus já não quer mais ter intimidade com você. Isso é uma mentira de Satanás. Jesus quer ter intimidade com você. Quando o filho volta para casa, o pai sai correndo para ir abraçá-lo. O pai sai correndo para ir ao encontro dele. Ei, eu não sei qual o pecado você está cometendo, eu não sei o quão longe você está de Jesus, mas se você escolher voltar para casa hoje, tenha certeza que ele irá correndo ao seu encontro. Tenha certeza que ele está com saudade de te abraçar. Tenha certeza que Jesus tem saudade de ter você em casa. Tenha certeza que Jesus tem saudade dos seus momentos de oração. Tenha certeza que Jesus tem saudade da sua adoração, do seu louvor. Tenha certeza que Jesus tem saudade de ter você em casa. Se você voltar hoje, ele vai correndo ao seu encontro, ele vai te abraçar e vai ter festa, porque você estava morto e agora você vai voltar a ter vida nele. Eu não sei o quão longe e afastado você está de Jesus. Eu não sei o quão longe você foi da presença de Jesus. Eu não sei o quão longe você foi da casa do Pai. Mas saiba que hoje Jesus está te esperando. E Ele está te esperando de braços abertos para te abraçar, para te aceitar novamente e fazer dele novamente o seu filho amado. Fazer de você o filho amado dele. Ele está te esperando. E no versículo 21 ele continua. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É engraçado que ele está se preocupando em falar assim: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu falhei, eu errei. A grande questão é, você acha que o pai não sabia que o filho tinha cometido pecado contra ele? É óbvio que sim. E a grande questão é, você não acha que Deus já sabe dos pecados que você cometeu? É claro que Deus sabe dos pecados que você cometeu. Mas tem alguns momentos da nossa vida que nós estamos querendo se justificar. Deus, eu fiz isso. Deus, eu fiz aquilo. E Deus não quer saber. Deus só quer festejar porque você estava perdido, mas você voltou. Deus só quer se alegrar porque você estava totalmente longe da presença dele e você voltou. Você está querendo se justificar, você está querendo falar assim: Deus, eu cometi isso, eu cometi aquilo, eu fui por esse caminho, eu fui por aquele caminho, mas Deus está falando: ei, meu filho, você estava perdido, tragam o anel, é momento de fazer festa, tragam a roupa nova, é momento de fazer festa, porque ele estava perdido, ele achava que ele estava vivendo uma coisa certa na vida dele, ele achava que ele estava vivendo o melhor da vida dele, mas ele estava enganado. Isso que é o mais importante. Ele estava enganado e ele caiu em si e voltou. É momento de festejar porque você voltou para a minha casa, meu filho. Ei, Deus está te falando isso nesse momento. Se você
você estava perdido e se você decidiu voltar, não interessa os pecados que você cometeu, o sangue de Jesus é forte o suficiente para te curar, para te limpar, para te sarar, para te renovar. O sangue de Jesus é forte o suficiente para te dar vida e vida em abundância. Talvez você está preocupado. Eu vou voltar para a casa de Jesus como? Como eu vou voltar para a igreja? Eu cometi tantas atrocidades, eu cometi tantas coisas absurdas. Como que eu vou voltar para a casa do Pai depois de tudo que eu cometi contra Ele? Talvez esse seja o seu pensamento. E glória a Deus porque você tem esse pensamento. Porque mostra que o Espírito Santo de Deus ainda está dentro de você trabalhando. Errados são aqueles que estão cometendo os pecados e não caem nunca em si e acham normal. Mas saiba que o Pai está te esperando para te abraçar, para te dar um banho de graça, um banho de misericórdia, um banho com a presença de Jesus, um banho com o sangue de Jesus. Eu não sei o quão longe você foi. Eu não sei o quão afastado você ficou. E não me interessa saber quais pecados você cometeu. Se hoje você escolher voltar para a casa do Pai, se hoje você escolher voltar para o caminho do Pai, saiba, Ele irá te receber com festa. Ele irá te receber com abraços. Ele irá te curar. Ele irá derramar o sangue dele sobre você. Ele irá te purificar e fazer as suas vestes brancas novamente. A decisão está nas suas mãos, meu filho. Volte hoje. Se arrependa hoje. Caia em si hoje. Porque Jesus está te esperando. Que o Pai te alcance, que a graça e a misericórdia dele te alcance e você possa ser alcançado por esse amor. No nome de Jesus. Amém.